Dani, e aí assim, depois tem umas coisas que eu vou provocar para você. Vai, aqui, né? diga. Tá, aqui, ó, na nossa sequência de perguntas aqui, quais são os principais marcos de desenvolvimento profissional que podem ser associados aos setênios? Eu acho que o profissional é quando, por exemplo, a gente ali na casa dos 18 anos, 17, 18 anos, a gente precisa escolher o que nós vamos ser na vida, profissionalmente falando. Então esse já é um marco. Sim. Né? O que eu vou ser? Porque você vai prestar o vestibular. E fica aquela exigência, né? O que você vai fazer? Né? E cobrança, né? Cobrança. Né? É famoso com quem será do canto de parabéns para você, né? Exatamente, Só que vestibular, o que você vai fazer? Tem que fazer alguma coisa, né? E muitas vezes, Cris, nós não estamos prontos para. Você coloca qualquer coisa ali que você acha, né? Vamos dizer assim. E depois você vai ver que não era aquilo. Muita gente começa um curso e não leva para frente porque identificou que não era aquilo. Depois a outra, eu acho que é quando você começa profissionalmente uma atividade, né, numa empresa ou empreender, enfim, quer que seja, você vai muito pelo sonho. Mas você talvez não esteja pronto para isso. Então você chega já achando que você pode gerenciar tudo, né? E você não está maduro para isso. Porque você não viveu certas coisas para lidar com determinadas situações, né? E depois, mais para frente, você vai vê-lo de que, poxa, estou aqui, tenho maturidade, se você tiver uma empresa e estiver fazendo o seu papel. Queria deixar isso claro, tá? Porque as pessoas hoje, porque eu quero. Primeiro, você faz o seu papel, você tem as suas responsabilidades, você cria valor aonde você está. Aí sim você pode pedir outras coisas, né? Mas se você fez tudo isso, você começa a se questionar, puxa, eu posso fazer mais, mas talvez aqui eu não tenha espaço, ou eu não caiba mais aqui. Então eu vou buscar uma outra questão. E esse questionamento a gente vai ter ali nos seus 35, 40 anos, profissionalmente falando. Né? E aí você vai buscar outras questões. Então, se a gente pudesse separar em fases profissionais, seriam essas. Perfeito. Né? Aqui, eu não sei se você costuma nomear cada fase. Cris, eu não nomeio, não. Eu gosto muito de colocar... Tem até as nomenclaturas, mas eu prefiro colocar, olha, infância, adolescência. Porque fica mais fácil... Eu prefiro as pessoas se identificarem no tempo. Você me dá permissão de fazer Dou, por favor. Fase 1, do 0 ao 7. Descoberta e exploração. Isso. Fase 2, do 7 aos 14. Desenvolvimento e socialização. Exatamente isso. Fase 3, que vai dos 14 aos 21. Afirmação e identidade. Exatamente. Fase 4, que vai dos 21 aos 28. Aliás, muita gente fala que o que a gente faz dos 21 aos 28, a gente vai pagar pro resto da vida. Exatamente, né? É isso mesmo. Que é a fase de exploração e independência. Independência, exatamente. Depois a gente tem aqui na quinta fase, que vai dos 28 aos 35, autoconhecimento, que você comentou agora há pouco, né, da importância. E introspecção. Uma fase onde então a pessoa volta um pouco mais para dentro, né, para poder se entender um pouco mais. Eu costumo perceber, inclusive, Dani, nos processos de coach... Eu ia te falar isso agora. Isso, né? Que as pessoas têm uma virada de chave. Normalmente acontece aos 32, mas vai entre os 32 e 35. Uma mudança de valores, inclusive, né? É uma percepção, por exemplo... Se a gente pudesse ter um desenho de um ecossistema, quando você vai de 1 a 7 anos... A visão dessa pessoa, dessa criança, vamos chamar assim, ela é de dentro para fora. O que tem dentro? Família de nível 1, pai e mãe. Isso. Família de nível 2, irmãos. Exato. Né? Ou de repente tio, tias e tal. Depois 3, amigos. Depois 4, né, nessa camada mais externa, outros. Então a visão dela é de dentro para fora. Para fora, exato. Depois dos 7 anos, ela tem uma inversão total. Primeiro os outros... Né? Isso. Depois os amigos, depois a família 2, família 1. Isso. Tanto que assim, você vai levar a criança na escola, ela não quer nem que você fique junto, né? Nem parece. Deixa na esquina. Deixa na esquina. Né? Nem dá beijo mais. Não tem. Ela quer mais ter essa liberdade, né? Então,
é nítido, né? Esse comportamento que a gente consegue perceber, né? Voltando aqui para o nossas nomenclaturas aqui. A fase 6, dos 35 aos 42, autenticidade e integridade. Que é onde, na verdade, você se descobriu. Ótimo, já é uma fase onde já se descobriu, né? Até porque se você ganhou autoconhecimento e se voltou para dentro, né, da introspecção, isso faz uma baita diferença. Eu ia comentar nessa mudança de fase dos 32 ou 35 anos, que eu percebo, né, no pessoal durante o coach, as mentorias, é que a pessoa volta a viver a fase de dentro para fora. Ela volta a enxergar a família 1 de novo como prioridade, a família exatamente. 2, mas ela vive entre os 7 e os 32 ou 35 com esse olhar de que primeiro os outros são importantes. Exato. E a gente até vai falar, eu coloquei aqui, Cris, depois sobre o ano de Cristo, né, que a gente fala de 33. 33 anos, o que representa? O que muita gente fala, é o ano de Cristo, né? O porquê? Porque realmente a gente está nessa crise aí, nessa tentativa de olhar para dentro e saber quem nós somos. Sim. Né? Então, por isso que chama a grande fase, a idade 33, né? Porque é onde você está no auge desse olhar, vamos chamar assim. Fase 7. Criatividade e comprometimento, que então vai aí dos 42 aos 49. E você sabe que eu tive mudança na minha vida aos 49. Eu assumi como CEO da empresa aqui aos 49. Sim. É uma mudança absurda. Gigantesca. Depois a 8ª fase, que é a fase da sabedoria e compaixão, que vai dos 49 aos 56. Eu prefiro a sabedoria, Cris. Sabedoria, né? Isso. Aí na fase 9, doação e missão, que vai dos 56 em diante. Eu acho que aí não é só a doação, mas é realmente a gente é quando a gente diz, né, entre aspas, né, a velhice nos traz a saber quem nós somos realmente, né? Não tem como, né? Não tem como. Porque né? é um processo de reflexão, tudo que você viveu, o que você representa, e aí vem muito a questão do legado, né? Isso, que Cris. passa a ser mais importante do que qualquer outra coisa. Eu estava comentando isso agora há pouco, inclusive, com uma colega aqui, antes de você chegar, dessa importância de você, de repente, viver os sonhos, os desejos que você tem. Porque algumas coisas, a gente estava falando, por exemplo, o desejo dela de levar a filha para Disney, por exemplo, né? E aí tinha um impasse, né? Festa de 15 anos ou levar para Disney, né? Porque normalmente os orçamentos competem, né? Competem. E aí, então assim, o desejo da filha é a festa. Né? Legal, o desejo da filha é a festa. Mas tem um sonho seu que você gostaria de realizar, né, que é levar a filha e você também, de repente, ir para Disney? Tem que colocar no plano e realizar, porque depois dos 60, você não vai fazer isso. Ou depois que a filha crescer e estiver lá com seus 25, 30 anos, quando ela não está namorando, casou, você não vai mais fazer isso. Né? Você não vai ter mais uma segunda chance de viver algo pela primeira vez. Exatamente. Não é? E eu penso muito isso, sabe, Cris? Você está falando, eu tô aqui refletindo comigo mesma, né? Eu acho que essa minha inquietude que eu estava te falando é justamente isso. Você fala assim, Dani, você se arrepende de alguma coisa? Vou falar para você que não. Olha, não é clichê que eu tô te falando. Sim. Porque eu sempre acho assim, gente, vamos lá fazer. Preciso saber se vai dar certo ou não. Tem que me arriscar. Preciso experienciar, né? Porque se eu não fizer, eu não vou saber. Agora, uma dica para essa pessoa aí, vai para Disney, porque eu também tive essa opção. E aí, na época, eu falei, não quero festa, não. Vamos para Disney. E vou falar para você que tá marcado na minha vida até hoje. A minha primeira vez na Disney foi com você, 2004. Ai, que delícia, gente. Nossa, foi sensacional, né, Cris? Foi? 2004. Aliás, eu preciso fazer se você me permite, queria fazer aqui uma colocação. O Cris esteve muito presente em fases e setênios muitíssimos importantes na minha vida. E até acho, Cris, que você é um dos responsáveis, talvez por onde eu estou hoje. No sentido de enxergar algo além do que eu não via. Então,
publicamente eu quero fazer esse agradecimento a você. Você já sabe disso, eu te falei isso várias vezes. É verdade. Mas agora, publicamente, eu queria fazer esse agradecimento aqui. Muitíssimo obrigada. Muito bem, tá vendo? Essa conversa nossa pode estar até numa mesa de café. Ixi, se deixar, nós vamos ficar a tarde toda aqui. E tem muito... conviver com a Dani é um negócio, assim, impressionante, porque o conhecimento que ela tem, a vivência que ela tem, depois eu quero, inclusive, que você conte do seu projeto Aurora também. Falo. Antes da gente, antes do nosso fechamento aqui, eu quero que você conte ele aqui, tá? Tá bom. Ô Dani, então a gente passou lá, nós fizemos, isso. Você me deu a permissão de dar uma nomenclatura ali para essas 9 fases. E agora que é o seguinte, de que forma que a compreensão dos setênios pode ajudar na tomada de decisões de carreira? Então, aí a gente volta de novo isso, né? Então, eu entender aonde eu estou, né, em termos cronológicos de idade, e saber quais são os meus sentimentos e sensações ali. O quanto que eu me conheço, né? Quem sou eu, que a gente falava agora há pouco, Sim. Né? E aí, saber, eu tenho maturidade para arcar com determinadas responsabilidades? Porque o que a gente precisa saber, a tomada de decisão profissional ou pessoal, ela implica nas consequências, Cris, né? Sim. Então, eu posso ter as consequências, os resultados positivos, como de repente pode não dar certo. Eu estou preparado, caso isso não der certo, para rever a minha postura, a minha posição, a minha decisão. Eu tenho maturidade para isso, porque aí você precisa ter ciência. Quem sou eu? Então, vamos supor, vamos tomar uma decisão de trocar toda a equipe, por exemplo. Do departamento. Vamos pensar dessa forma, assim, mais grosseira. Tá, eu estou preparado para os impactos que isso vai me trazer? E se não der certo as contratações? Então, essas variáveis de que elas são totalmente viáveis e eu preciso saber, estou pronto para isso? Mas eu imagino assim, né, quem está vendo a gente, se for da área de RH, tá, ou mesmo que seja uma área mais ligada a pessoas, talvez esteja se questionando assim. Então, a história de vida da pessoa talvez tenha menos impacto do que o setênio? Não, eu acho que elas correm juntas, Cris. Elas correm juntas. Elas correm juntas. A gente só está separando em fases. Mas isso é a história, é a biografia, como a gente falava antes lá, a autobiografia, ou seja, a biografia do indivíduo. A história dele. Claro que a gente separa em fases para maior compreensão, mas é a história de vida dele. É o referencial. Vamos buscar aqui sobre desenvolvimento humano, como você está falando aqui, o pessoal de recursos humanos. Às vezes as pessoas têm comportamentos que você fala, mas por quê? Por que está agindo assim? Por que está fazendo isso? Né? E se você for conversar com essa pessoa, buscar mais informações sobre ela, você vai ver o referencial dela, a história de vida dela. Que talvez para ela aquilo é natural, mas é o referencial dela. Ou as pancadas da vida fez com que ela se tornasse dessa maneira. E aí cabe nós, de gestão de pessoas, desenvolvimento humano, resgatar esse profissional, essa pessoa, fazer o desabrochar dele, fazer entender de que a vida dele não é só o referencial, existem outras coisas em volta. Então esse é o nosso papel. Mas você consegue, pelos setênios, entender, olha, é um jovem, por exemplo, de 22 anos. Ocorre numa função de executivo principal. Tem como. Tem como. Né? Então, a gente separa essas fases para a gente poder decidir melhor, né? E tentar resgatar a biografia desse indivíduo aí. A religião, a política, elas nem permitem realmente, né? A pessoa tem que ter uma determinada idade para poder ser elegível. Exatamente. Né, a algum cargo, a alguma função. Eu penso, inclusive, Dani, olhando desse jeito, que assim, uma das coisas que cientificamente podem explicar isso talvez seja a epigenética, por exemplo. Exato, Cris, Porque a epigenética, ela fala sobre a influência, né, que a gente sofre com o ambiente. Né? Isso. O que essa influência do ambiente causa de mudança em mim, ativando ou desativando um gene. E aí, se tiver algum neurocientista me vendo aqui, eu estou simplificando ao máximo. Sim.
né? É como se a gente tivesse um drive, né, de uma impressora instalada, e quando você pluga o cabo e automaticamente o sistema operacional reconhece que tem algo ali. Então, a gente tem lá uma quantidade, são 33 mil genes, é um volume gigantesco, e aí cada gene desse está ligado ou desligado, e o ambiente pode fazer ligar. Exato. Então, se você tem um irmão gêmeo, por exemplo, pode ser que você desenvolva algo em você que seu irmão gêmeo não vai ter. Exatamente. Inclusive ligado à saúde. Exato. Né? Que é uma influência do ambiente. Exato. Né? Então, isso também vai causar um impacto de acordo com essa vivência. Essa vivência, e vai exatamente. ter uma mudança mais drástica, de repente, no setênio por conta dessa alteração. Exatamente, exatamente. Até só colocando um parênteses, a epigenética que você está falando, inclusive, já existem estudos dizendo que ela pode ser uma das causadoras também de doenças que antes eram só colocadas como genéticas, né? Então, o exemplo aqui, para as mulheres, antes se dizia que o câncer de mama, ele era muito relacionado à genética, à sua família direta, à sua mãe, às suas irmãs, à sua avó. Hoje já em dia, claro que existe essa relação, mas a questão da epigenética, ou seja, os fatores ambientais ou externos a você, pode te desenvolver. As doenças psicossomáticas também, né, Cris? Sim, sim. Então tá tudo correlacionado e a gente precisa, como gestor da área de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, estar atento a isso. Perfeito. Eu gosto muito do tema da epigenética. Eu também, Cris. Eu acho que a gente precisaria dar muito mais atenção a isso. Tem um exemplo que um especialista trouxe, que acho que ajuda a ilustrar para quem está vendo a gente, que eles pegaram 2 ratinhos. Aliás, na verdade, pegaram um ratinho. Pegou um ratinho. E aí, nesse rato, eles fizeram o seguinte: eles davam lá um cheiro cítrico, que era algo que atraía, né? O ratinho gostava desse cheiro e dava um choque no rato. Então, colocava o cheiro, atraía o rato e dava um choque. Em determinado momento, o rato, toda vez que ele sentia o cheiro, ele passou a sentir medo, porque ele levava um choque. Sim. E o que eles perceberam é que as crias que vieram depois desse ratinho, ou seja, os filhotes desse rato, passaram a sentir medo do cheiro, mesmo sem ter vivido essa experiência. E isso não mudou no DNA, mudou num gene. No gene. Interessante, né? Interessante, né? Que é a mesma explicação que eles dão, por exemplo, para a abelha rainha. Como que só tem uma abelha rainha no meio de uma colmeia, sendo que todos, né, as abelhas que estão colocando lá os seus ovos, né, são iguais. Exato. Uma só se transforma. E essa transformação, ela vem da epigenética, na explicação. Assim como o irmão gêmeo, por exemplo, se comer muito doce ou muita gordura, pode desenvolver uma diabetes, por exemplo. Né? Ou um colesterol, e o outro irmão não. Então, eu gosto bastante do tema da epigenética. Interessante. Dani, quais são os desafios comuns que as pessoas enfrentam ao passar por cada estágio dos setênios? As crises de transformação. Tem até aquela que a gente fala, né? A crise dos 7 anos, a crise dos 7 relacionamentos. Anos, exato, a crise dos 7 anos. Né? De relacionamento, né? Ai, porque, nossa, tá casada, né? 14, e assim vai. As crises, eu acho que tudo... o que vai ser comum, né, Cris? A transformação, seja ela física ou seja ela interna de dentro para fora. Isso vai ser comum. Né? Então, em todas as fases dos setênios, a gente vai perceber isso. Crises de transformação, seja ela física ou seja ela de ordem interna, de dentro para fora. Isso é comum a todas elas. Então, todos nós teremos essas crises de transformação. Perfeito, Dani. Então, tem um monte de coisa bacana para ver aqui, ó. Existem práticas específicas que podem ser adotadas para promover um desenvolvimento mais equilibrado ao longo dos setênios? Claro que sim. Na minha visão, Cris, e é interessante porque por vezes eu falo isso no Projeto Aurora, depois falamos sobre isso daqui, e eu falo para as pessoas, você tem o hábito de respirar conscientemente? Você pratica a meditação? E aí as pessoas falam, é muito difícil, não consigo. E aqui eu não estou falando de
fazer a prática da meditação para se tornar Buda, tá, Cris? Não é isso. Mas é a gente ter o foco numa atividade que nós estamos fazendo, a gente silenciar a nossa boca, a nossa mente e o nosso coração em termos de emoções, né? Para que a gente possa tomar melhores decisões. Eu comecei a meditar há praticamente 5 anos, mudou a minha vida mesmo. Eu me considero antes e depois da meditação. Então, ensino as pessoas a meditarem, ensino as pessoas a respirarem conscientemente. E aí você pode falar assim, mas o que isso pode ajudar? Meus filhos, por exemplo. Um tem 11, a outra tem 9 e está em vias de fazer 10 anos. Quando eles estão muito afoitos, afobados, ansiosos, eu digo, vamos respirar. Baixar a energia. Né? Então, a gente está falando aqui da infância, da adolescência, né? Quando a gente está na fase aí dos 21 em diante, ou até aí na fase aí dos 32 em diante, enfim, fazer essa prática da respiração. Deixa eu meditar, então vamos respirar. Vamos respirar conscientemente 10 vezes. Você vai ver que lá pela 5ª vez, você já está mais calmo, o seu organismo já relaxou, né? O seu batimento diminuiu, então você está... A meditação, você não precisa meditar 1 hora. Sim. Mas vamos meditar 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Você vai aumentando o tempo de acordo com a sua evolução. E isso faz diferença, Cris, porque você começa a ouvir ou se ouvir. Por que eu estou desse jeito? Será que se eu assentar e ver as coisas de fora, eu não consigo decidir melhor? Sobre qualquer coisa. Você ontem falou num post seu sobre o silêncio, né? Sim. O idioma dos sábios, né? E eu falei isso outro dia com a mentoranda, eu falei assim, você precisa aprender a silenciar. Eu não consigo, eu falei, porque você é reativa. Então, quando a gente silencia, mesmo que não for para responder, silencia. Porque o que passou pela sua cabeça ali naquela hora é a reação. Vamos pensar se isso realmente é a melhor opção? Respira. Dani, aproveitando esse gancho, né? Você tem uma clínica de saúde. De saúde. Você sabe que quando a gente pensa em meditação, eu costumo dizer isso para o pessoal aqui durante os processos de coach, para aqueles que fumam, que a meditação, ela é o tempo do cigarro. Exatamente, Cris. Né? Isso mesmo, E se você pensar no processo de quem fuma, e já fiz esse teste com um fumante, e ele fez a experiência, ele percebeu que estava deixando de fumar, mas ele sem vergonha, não queria deixar de fumar, porque quem quer deixar de fumar vai até o fim, né? Sim. Determinado. Sim. E vai conseguir. Então é o seguinte, qual é o processo, por exemplo, de quem fuma? Esse exemplo desse colega, ele falava o seguinte, não, eu vou pro hotel, ele viaja bastante, ele falou, tô no quarto do hotel, e aí quando dá umas 11 horas, eu desço para fumar, porque quando eu subo, eu consigo trabalhar mais umas 2 horas. É um workaholic, assim como eu. Sim. Né? Muito bem, falei, então me explica o processo. Aí olha só que interessante, o processo saio do quarto, caminho até o elevador, desço o elevador, caminho até a área externa, acendo um cigarro lá na área externa e fica o seguinte. Ou seja, é o mesmo processo que você utiliza na meditação, né, que é o processo da respiração. Exato. Acontece que durante esse que você está fumando, está trazendo também, obviamente, toxinas, enfim, coisas que vão, obviamente, te deixar viciado. Né? Não vou ser hipócrita aqui dizer que isso não vai viciar, porque vai viciar. Mas o processo que ele faz, eu falei para ele assim, faça o mesmo sem o cigarro e veja se você consegue trabalhar 2 horas.
E o que ele respondeu, Cris? Ele fez. Fez. Trabalhou 2 horas. Por quê? Caminhou, foi até o elevador, desceu do elevador, caminhou até lá fora, ficou lá fora respirando no mesmo tempo do consumo do cigarro. Quando ele voltou, o que aconteceu? O cérebro estava oxigenado, ele tinha caminhado, o corpo... E aí ele conseguiu ter a mesma performance. Sim, sim. Ou seja, ele não precisa do cigarro. Não. E aí, então, eu lembrei disso porque eu sei que você é da área da saúde, pode contar isso para os exatamente. pacientes. Existem alguns médicos que colocam lá como receita a meditação. Os pacientes saem, às vezes, nossa, mas como assim? Só isso? Né? Esse é o remédio principal que você precisa. E aí, normalmente a pessoa fuma sozinha, né? Às 11 horas da noite, principalmente, exatamente. Né? Fuma sozinha, ela tá no momento que ela tá só com ela mesma. Ela tá ali num processo que ela tá internalizada, pensando nas coisas dela, organizando as ideias, exatamente. Até de repente no que ela vai trabalhar depois dessas 2 horas que ela queria trabalhar, e respirando. Exatamente, respirando. E a gente tem que pensar de que forma a gente pode buscar alternativas muito mais saudáveis para a gente interiorizar, né, Cris? Vamos chamar dessa forma, assim. Ô, Dani, e como que a teoria dos setênios pode ser usada para promover a resiliência e a adaptação em situações de mudança na carreira? Isso é complexo, hein? Então, é complexa. Eu vou dizer que você só vai conseguir ter essa resiliência e essa maturidade depois que você tiver feito a lição de casa do autoconhecimento. Que vai ser ali nas casas dos 30 e poucos anos. Antes disso, Cris, a gente não está pronto para. Né? A não ser que aconteça alguma situação muito grave, que você precisa mudar radicalmente a sua vida. E aí isso te força a ter uma resiliência. E mesmo assim, algumas pessoas não conseguem, né? Às vezes, no caso de uma doença muito séria, tal, mais jovem, as pessoas se revoltam e não conseguem ter essa resiliência. Então, de que forma? Primeiro, é o autoconhecimento, só que a gente só vai conseguir ter esse discernimento ali na casa dos 30 e poucos anos, né? 40 e poucos anos e assim por diante. Aí a gente consegue entender quem eu sou, como é que eu posso entender de que as adversidades acontecem. Perfeito. Né? E acontecem. E acontecem. Então, isso faz parte da vida, isso faz parte da minha jornada. Como é que eu posso pegar essa adversidade e usar a meu favor? Mas isso exige maturidade. Perfeito, Dani. Tá? Aliás, a maturidade eu acho que talvez ela seja o marco de cada fim de setênio, né? Porque, exato, independente se é aos 7 anos de idade, ela é uma maturidade para aquela fase. Para aquela fase, exatamente, para aquela fase. Ou seja, você está maduro. Né? Igual fruta madura. Você está madura, você está pronta. A fruta madura está pronta para comer, né? Sim. Nesse sentido. Ô, Dani, e antes da gente ter começado, você tinha comentado que você tinha trazido algumas anotações, algumas coisas adicionais. Eu vou deixar você nessa. Eu trouxe. Eu trouxe aqui porque eu fiz uma anotação para não ficar, para a gente não perder muito, né? O norte aqui também. Sim. E voltado mais para o público que também vai nos assistir. Então, se a gente pensar ali no primeiro setênio de 0 a 7 anos, como eu falei anteriormente, as crises aqui são físicas, né? Nas crianças. Então, o que a gente percebe? Que nesse momento as crianças estão dormindo para esse mundo. Elas não acordaram para esse mundo ainda, né? Então, você vai ver que as crianças aprendem por imitação, ali entre 0 a 3 anos. Sabe o que é legal disso? Os pais acham que tá sorrindo para ele. Isso, exatamente. Não, na verdade é imitação. Ele tá sorrindo, é só um reflexo, né? É só um reflexo. Repetindo o que você faz. Exatamente, é só um reflexo. Elas, na verdade, vão aprender com os exemplos, principalmente ali, que é o que a gente está falando aqui agora, né? É onde também a criança que começa a despertar para esse mundo vai ter várias crises inflamatórias, as ites da vida. Então, você vai ver que essa fase é onde você mais vê criança no médico, nos pediatras. Sim. Então, as otites, as faringites, tudo as ites, né? Sim.
Então, você vai ver isso. E aqui a gente não tem muita consciência, Cris. As crianças não têm muita consciência, principalmente até os 3 anos, né? E ela vai construindo, a partir dos 4 anos, uma consciência, a criança, e ela vai aprendendo de acordo com o que ela vê à sua volta, né? Então, claro que aí eu acho que aqui pertence essa anotação. Se o mundo à sua volta for bom, ela vai ter um referencial bom. Se for ruim, não vai ser muito legal, tá? Porque é tudo por aprendizagem por exemplos. Perfeito. Tá? Então, eu quis deixar isso muito frisado aqui, porque a gente fala, mas olha, esse jovem é muito rebelde, esse jovem é muito agressivo. Como era a infância dele, né? Então, a gente precisa voltar lá e entender, né? Bom, e aí, eu acho que fisicamente falando, de 6 a 7 anos, aonde a gente troca os dentes caem, que é uma transformação e tanto, né? Sim. As crianças choram para perder o dente, não quer tirar e assim por diante. E também aonde a gente vai ter ali, perto ali dos 7 anos, a gente vai ter contato com o mundo quando a gente vai para a escola, formalmente falando, que a gente vai se apresentar à vida do jeito que ela é. Então, vamos colocar as principais transformações. Depois de 7 a 14 anos, o que eu coloquei aqui? O que você até falou, né? De 9 a 10 anos, você vai perceber a criança mais interiorizada com ela, né? Ela começa a viver a casa dos sentimentos ali dela e ela começa a ter medos. Começa a nascer os medos delas, né? Os medos dela, né? Então, ela começa a se separar do mundo externo, né? E isso faz parte do desenvolvimento dela. Então, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho, enfim, vários medos ali, tá? Eu tenho medo que minha mãe morra, meu pai morra, e assim por diante, começa esses medos aí, porque ela tá começando em contato com os sentimentos dela interno, né? Fisicamente falando ali, aos 12 anos, os meninos têm o estirão, e as meninas têm a menopausa, como eu falei lá no... Desculpa, a menarca... A menarca ali, a primeira menstruação, que é uma transformação e tanto para ambos os lados. Tanto para os meninos, porque os braços ficam maiores, as pernas maiores, a voz começa a mudar. Então, é esquisito para os 2 lados, né? Tem até uma teoria que diz que entre os 10 e os 12, o adolescente... ele também passa pela fase da heroicização, que é quando eles precisam descobrir um herói, né? Exato, isso, Cris. Eles criam um herói para a vida deles. Criam um herói, exatamente. E aí isso vai ser mais presente ainda na adolescência, né? Principalmente ali, depois dos 14 anos. Mas aqui já começa. Começa porque tem inclusive vamos dizer que é uma teoria, mas que as meninas se apaixonam pelos professores nessa fase, né? Porque eles se transformam no herói, né? No herói, exatamente. E os meninos, talvez, as professoras. Também. Né? E aí, se a gente pensar aí, entre 13 e 14 anos, a gente vai chegando na Terra. Tô caindo em si quem sou eu. De forma bem primária, tá? Bem primária. Depois dos 14 a 21, é uma fase ingrata, que eu chamo, que nós não somos nem criança e nem adultos, né? A gente se separa realmente da nossa infância, perguntamos para nós que mundo que é esse que nós estamos, né? Que é aquela fase... Rebelde, eu quero me separar dos meus pais não sabem nada, eu é que sei tudo, né? Eu preciso me separar de opiniões, por exemplo, então... e eu preciso fazer essa segregação. Se eu tenho um pai muito maluco, eu vou ser mais conservador. E se eu tenho um pai mais conservador, eu vou ser aquele adolescente maluco, né? Porque eu preciso realmente fazer essa segregação de opinião. Aqui a gente começa a ver os adolescentes usando roupas diferentes, cabelos diferentes, experimentar comidas diferentes também. E aqui é aquela fase de confronto, né, Cris? Sim. É preciso confrontar, e é o que a gente estava falando agora há pouco, um pouquinho antes, aqui começa realmente aquela fase mais crítica dos ídolos. Quase que um fanatismo, né, pelos ídolos, né? Aí as más companhias é onde pode acontecer, né? Exatamente, Cris.
Você arruma um ídolo de uma má companhia ou de uma referência, que hoje tem tantas na rede social, né? Exato. Uma referência ruim, e aí vira um problema. Vira um problema. E aqui a gente começa a ter uma crise de identidade não consciente. Nós não temos ainda consciência, mas a gente tem uma crise de identidade aqui entre 14 e 21, né? Quem sou eu? O que eu quero? O que eu vou fazer? Porque começa aquela fase ali do vestibular, né? Aos 18 anos ali, 17, 18 anos. A gente começa também a perceber que eu não quero que os outros falem o que eu vou ser. Eu quero decidir. Só que eu não sei o que eu quero ser. Né? Eu acho que essas perguntas aqui. Bom, aí a gente pode ver que a gente começa essa preocupação da carreira, a gente começa a ir para o mundo, realmente aqui, profissionalmente falando, né? Aqui eu tenho experiências amorosas, que são os namoros, né? Que muitas vezes eles começam na adolescência, mas eles não se perduram, porque eles vão terminando, mas eles são válidos, essas experiências amorosas, principalmente para você ter o repertório, ter experiências, conviver com outras pessoas, né? E profissionalmente falando, eu preciso começar a pensar na minha escolha profissional. Então, às vezes você vai contratar um estagiário e ele não sabe o que ele quer ser. Ele está fazendo história, mas ele está trabalhando, ele quer trabalhar, de repente, numa área de exatas, porque ele não se reconheceu ainda, né? Depois, dos 21 aos 28 anos, aqui é uma instabilidade emocional, né? A gente começa a experienciar profissões aqui. Então, eu mudo muito de um lugar para outro, profissionalmente falando. E essa geração, então, né? Mais atual. Mais atual. Eu tento várias coisas, né? Gosto de feedback, pelo mucho, né? Desde que seja positivo, né? Desde que seja positivo. Se for para falar bem de mim, você pode dar feedback. Você pode, se for para dar um feedback que eu talvez não vá gostar, você nem comece, né? Aqui eu tenho crise de talentos também, que eu não sei se eu escolhi o caminho certo ou não. Então, aqui nessa fase é onde a gente pode começar um curso dentro da universidade, fazer 1, 2, 3 anos, falar, não é isso que eu quero, porque eu não sei, estou na dúvida, né? E também você começa a procurar dentro de você o que está acontecendo, o que vai vir pela frente. Que aí você começa essa pergunta já quase perto dos 28, que é onde você fala o que vem pela frente. Você não sabe. E o medo dos 30. E os medos dos 30, não é? Que é a crise dos 30 anos, né? Que aí eu tô ficando velho para alguns, Sim, não é, Cris? Já tenho 30 anos, o que eu fiz na vida, mas a gente pode dizer também que aqui, né, de 21 a 28, é um divisor de águas, realmente, entre a juventude e a mais maturidade. Acabou a fase do oba-oba aqui. Começa a ficar sério a coisa, né? Começa a ficar séria a coisa aqui. Normalmente já saiu de casa, né? Sim, já saiu de casa. Eu acho que até fisiologicamente, né, Cris? Aqui acabou a fase do oba-oba porque você vai pra balada, você não é mais a mesma pessoa. Não, Hoje em dia, se eu for pra balada, eu fico doente uma semana. Né? Aqui já começa isso, né? Não dá para você fazer aquela coisa de jovens, vamos, você quer, né? Sem nenhum tipo de prejuízo fisiológico, né? Então já começa a sentir essas questões aqui. Tem gente que já começa a ter realmente uma maturidade mais aflorada, mais perto dos 28 anos, como eu estava falando, né?